comentar, como a maioria aqui que está participando é da nossa igreja de West Palm Beach, gostaria de falar que de quarta-feira da semana passada até o sábado nós tivemos uma programação especial, é uma palavra muito pequena e muito fraca para descrever o que foi essa programação, particularmente para mim. Fazia tempo, na verdade, eu acho que eu participava de um programa que me alimentava tanto, que me impactava tanto, como esse programa que a gente participou, de quarta a sábado. E o pastor Dudu, ele trouxe alguns temas totalmente relevantes para nós cristãos hoje em dia, certo? Em especial para mim, na pregação da quarta, eu tenho uma certa dificuldade, confesso para vocês, de acreditar assim, quando o pessoal fala, eu escutei Deus falando comigo, pedindo para eu fazer aquilo, pedindo para eu fazer isso, mostrando aquilo assim. Eu tenho uma certa dificuldade, não acredito nem desacredito, logicamente, não me entendam mal, Deus fala com quem ele quer, da forma que ele quer, mas eu, particularmente, nunca é, passei por uma situação de falar assim, eu escutei Deus falando comigo de forma clara. Mas na pregação da quarta, com o pastor Dudu, fazia alguns dias que eu estava um pouco angustiado com algumas coisas. E eu lembro que eu fiz alguns questionamentos com Deus, inclusive eu usei texto bíblico para argumentar com Deus sobre a minha causa. E impressionantemente, na quarta-feira, o pastor Dudu pregou exatamente sobre o que eu tinha conversado com Deus, e ele usou exatamente o mesmo texto que eu estava usando para barganhar com Deus, e os mesmos argumentos que eu tinha falado com Deus, o pastor Dudu falou assim, ó, ponto por ponto. Eu até brinquei com o Camilo, eu falei, caraca, tive uma conversa privada com Deus e Deus foi e falou tudo pro pastor Dudu ali, pastor Dudu lá, velho. Que é isso, Deus. Confiei ali, Deus falou tudo para ele, velho. Eu falei brincando. Então, assim, eu acho que é a forma que Deus tem de falar, né, com a gente. Então, se você não teve a oportunidade de estar conosco, recomendo que você assista no YouTube, tem uns vídeos, porque você também vai ser impactado da mesma forma que eu fui, certo? Antes da gente começar, queria reforçar aqui com vocês o nosso cronograma, certo? Aqui é dia 19 de maio, acho que tem alguém com o microfone ligado aí, dá uma olhada, por favor. Hoje é dia 19 de maio, a gente vai estudar sobre um tema muito importante hoje. Próxima segunda, capítulo 12, A Mulher e o Dragão. E dia 31 de maio, presencial na igreja do West Palm Beach, sábado à tarde, depois do almoço, a gente vai estudar Apocalipse capítulo 13, que é um dos principais, talvez o principal pilar aí do livro do Apocalipse, certo? Que é a besta que emerge do mar, da terra e a imagem da besta, certo? E a partir de hoje, a gente entra aqui, ó, na parte da Final Crisis aqui que tem na pirâmide. O livro do Apocalipse ele é estruturado em forma de quiasma, certo? Onde a segunda parte do livro ela é basicamente um paralelo da primeira parte, e no miolo do livro a gente encontra. Eu não gosto de usar a expressão a parte principal do livro, porque todo o livro é principal, mas a gente encontra a parte que vai lidar direto com a crise final da humanidade, que vai lidar direto com o tempo do fim, e a gente já começou a estudar na outra aula que nós estamos vivendo o tempo do fim, certo? A gente vai reforçar isso hoje, mas esse período aqui da crise final, que é o topo da pirâmide, e relata acontecimentos do tempo do fim, eles estão acertadamente sobre as nossas cabeças, tá bom? Então hoje o papo fica daqui para frente, na verdade, começa a ficar cada vez mais sério e recomendo que você não perca para que você não perca detalhes, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. Beleza, então vamos lá. Então, para recapitular, para poder te contextualizar, caso você esteja entrando hoje, você assista a aula de hoje, você não vai entender algumas coisas, mas aí você vai lá no nosso canal do YouTube, no canal da igreja, tem todas as aulas lá, a maioria das aulas estão lá, e aí você sai assistindo para poder você entender e contextualizar o que é que a gente está estudando, tá bom? Então, aqui
a gente está estudando o contexto das sete trombetas, que as sete trombetas a gente viu que são juízos de Deus ao longo da história sobre o poder que persegue os santos. Ou seja, ao longo da história, a gente viu alguns poderes que se levantam para perseguir o povo de Deus, e as sete trombetas são juízos que Deus tem contra esses povos, certo? Entre a sexta e a sétima trombeta, da mesma forma que nos sete selos, aconteceu uma pausa com acontecimentos específicos. Nos selos, vemos os 144 mil. Nas trombetas, a gente vê o anjo com o livrinho e as duas testemunhas. Marquinho, dá uma olhada aí nos microfones, por favor. Tem alguém com o microfone ligado aí? Então, aqui, ó, a gente viu que é um paralelo selo e trombeta. Entre o sexto e o sétimo selo, tem uma pausa onde João vê os 144 mil, que é o povo que vai estar vivo quando Jesus voltar. A gente já estudou isso. E nas trombetas, a gente também tem uma pausa entre a sexta e a sétima trombeta. Nessa pausa da sexta e a sétima trombeta, João vê um anjo com um livrinho na mão, certo? E João vê duas testemunhas, certo? O anjo com o livrinho na mão, a gente já estudou na aula passada o que é, a gente vai recapitular um pouco hoje, e hoje a gente vai entender quem são essas duas testemunhas que João viu. O anjo, ele tem características que nos leva a crer que pode ser o próprio Deus, o próprio Jesus. E o livrinho é o mesmo livro que anteriormente foi selado por Daniel no capítulo 12. Livro esse que contém verdades que poderiam ser decifradas apenas no tempo do fim. Então, esse livrinho aqui, que o anjo se coloca em pé, um pé nas águas, um pé no mar, um pé na terra, e tem um livrinho pequeno na mão. Lá em Daniel, capítulo 12, a gente já viu em outras lições que Daniel é o apocalipse do Antigo Testamento, é onde Deus dá o pontapé inicial para o conteúdo profético, digamos assim. Deus dá uma série de visões para Daniel, e essas visões são visões a respeito do tempo do fim. Daniel não entende a maioria, Daniel entende uma pequena parte que era referente a ele naquele período, certo? Mas a maioria Daniel não entende. Então, pelo fato de não entender, ele fica preocupado. E aí Deus olha para ele e fala assim: Daniel, não se preocupa, porque esse conteúdo não é para você. Sela esse livro, guarda as palavras que tem nesse livro, porque no tempo do fim, o conhecimento a respeito desse livro vão se multiplicar, porque as pessoas vão estudar, vão correr atrás, vão buscar, e o conhecimento a respeito desse livro, ou seja, do conteúdo do tempo do fim, vai ser liberado, vai ser aberto no momento necessário, no momento exato. Então, não se preocupa, Daniel. E aí a gente entende que quando João vê o anjo com esse livrinho na mão, a gente entende que é exatamente o conteúdo profético do livro de Daniel, que outrora tinha sido selado para o tempo do fim. Logo, quando o tempo do fim chega, João vê o anjo com esse livro na mão agora aberto, certo? E aí, ó, Deus mostra, isso tudo a gente está recapitulando o que a gente já viu até aqui, certo? Deus mostra, então, para João que nesse contexto, João simboliza o povo de Deus, que o degustar, ou seja, o estudar das verdades desse livrinho, seria doce na boca e amargo no estômago. Ou seja, João, quando se depara com o conteúdo do livrinho, o anjo chega para João e fala assim: João, come o livro, porque quando você comer, esse livro ele vai ser doce na boca, vai ser saboroso na boca, mas no teu estômago vai ser amargo. E a gente encontra o cumprimento desse contexto lá no grande desapontamento de 1844. Ou seja, um povo que João simbolizava lá em Apocalipse, um povo se reúne de forma honesta, de forma realmente entregando o seu coração para Deus, um povo se debruça a estudar as verdades do livro de Daniel, do livro de Apocalipse, e eles chegam a uma data, que essa data seria encontrada lá em 1844. E eles chegaram a uma conclusão de que a volta de Cristo seria nessa data. Lembrando que algumas pessoas falam que a volta de Cristo foi marcada pela Igreja Adventista. Não foi. 1844, nem Igreja Adventista existia ainda.
certo? Isso aí tinha metodista, tinha outras igrejas que se juntaram, e quando as pessoas se juntaram nesse contexto, não tinha placa de igreja, certo? Não era uma bandeira de igreja que era defendida, era apenas um povo que se juntava, estudava a palavra e chegou à conclusão que Cristo voltaria em 1844. Logicamente, chegou a data de 1844, Cristo não voltou, ou seja, o livro foi doce na boca ao saber que Cristo voltaria nos meus dias, mas foi amargo no meu estômago quando meus dias chegaram e Cristo não voltou, certo? Daí então o povo se espalha, a maioria das pessoas vão embora, a maioria era curioso, não eram pessoas realmente que estavam ali numa esperança genuína, mas um vai que é, certo? E essas pessoas se dissipam, e aí, após o amargor, João, ou seja, povo de Deus, recebe uma ordem para continuar profetizando, isso está lá no capítulo 10, certo? No capítulo 10, no último verso do capítulo 10, após o amargor, o anjo olha para João e fala assim: João, é necessário que continues profetizando. E dessa vez, João, ou seja, o povo de Deus, teria que profetizar numa escala muito maior, teria que ser para todos os povos, línguas, raças, nações. E quando o anjo dá o ensinamento e a direção, na verdade, quando o anjo dá a instrução para que o povo de Deus, para que João continuasse profetizando, ele dá também uma pista do que seria o conteúdo, de qual seria o direcionamento dessa instrução. Essa pista ela está lá no capítulo 11, no verso 1 e 2, que a pista era que era para João, para o povo de Deus continuar estudando mais no contexto do santuário celestial. E o legal, o interessante é que a ordem é dada para que João meça o santuário celestial. A gente já viu que o santuário era dividido em duas partes, a parte coberta e a parte descoberta, certo? Onde a parte coberta simboliza o santuário que está no céu hoje e a parte descoberta que está na terra, certo? E a ordem do anjo não era para que João estudasse a parte que está na Terra, que simboliza o nosso planeta, o planeta Terra. A ordem do anjo era para que João estudasse o santuário que está lá no céu. Ou seja, aquelas pessoas que começaram a estudar e chegaram à data de 1844 acertadamente, elas acertaram a data, mas elas erraram drasticamente o evento, porque o evento não era a volta de Cristo. O evento tinha a ver com o quê? Com o santuário celestial. E aí o anjo ele dá essa interpretação logo após o amargor, logo após João comer o livro, sentiu o doce, sentiu o amargo, errou. O anjo dá a instrução para João: João, não é aí que você tem que estudar. Lembrando que João é povo de Deus. Não é aí que você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que medir o santuário. E não é medir o santuário que está na terra, é medir o santuário que está no céu, certo? E aí a história se desenrola. E enquanto é dada a ordem para João que ele deveria estudar o santuário que está no céu, existe um motivo pelo qual o santuário da terra ele não deveria ser estudado. E aí a gente vai começar a entender isso hoje, certo? Aí que entra o papel das duas testemunhas, tá bom? Então, a gente vai começar a estudar isso agora. Mais uma vez, eu quero que você pegue sua Bíblia. Você tem Bíblia aí, já pega. Se papel, caneta, preste atenção, foca aqui comigo, porque a partir de agora o assunto começa a ficar cabuloso, beleza? Então, vamos orar para poder a gente pedir a iluminação do Papai do Céu e começar esse estudo de hoje. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, grandioso Pai, Senhor, mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não precisava fazer isso, mas como uma prova de amor, o Senhor deixa para nós descrito como seria o futuro, para que nós entendêssemos que não somos filhos órfãos, que não somos filhos sem pai. O Senhor cuida, o Senhor guia, o Senhor instrui, o Senhor ensina, e muitas vezes a tua palavra ela vem contra aquilo que a gente pensa, contra aquilo que a gente acredita, e dói. Dói a gente escutar certas coisas, dói a gente entender certos conceitos, mas dai-nos, Senhor, humildade, para que a gente possa, de fato, absorver
aquilo que de verdade o Senhor tem para nós. Que a gente não fique aqui com opiniões, com achismos, mas somente a tua palavra, somente pela tua palavra, somente pela Escritura. Então, não permita, Senhor, que eu atrapalhe a mensagem que o Senhor quer entregar para o teu povo. É isso que pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E aí, você já abre sua Bíblia comigo aí, no livro do Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 2. Que esse versículo 2 ele nos contextualiza para a gente começar entendendo o estudo de hoje sobre as duas testemunhas. Eu falei para vocês que o assunto que foi dado para João, para o povo de Deus estudar, era o santuário, correto? Então, o anjo entregou para João uma cana, uma vara, e mandou João medir o santuário. O santuário tinha duas partes, parte coberta, parte descoberta. Parte coberta simbolizava o santuário que existe no céu, parte descoberta simbolizava a terra. A parte, o assunto de estudo de João deveria ser o céu, o santuário celestial, e existe um motivo pelo qual João não precisava, o povo de Deus não precisava estudar o santuário terrestre, digamos assim. E esse motivo, ele está escrito lá no verso 2, certo? Eu não coloquei o texto aqui, mas eu vou ler rápido, você me acompanha aí. No capítulo 11, verso 2, fala assim, ó: E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, certo? Esse é o contexto onde a gente inicia o nosso estudo de hoje sobre as duas testemunhas, tá bom? Quando a gente vem aplicando o princípio de ano, que você já estão careca de saber, que eu já falei várias vezes, e coloca os 42 meses no princípio de ano, a gente chega num período aqui de 1.260 dias ou 1.260 anos, certo? Que seria o período segundo o anjo, pelo qual a cidade santa, o povo santo, seria pisado aqui na terra, certo? Eu coloquei aqui em um parágrafo toda a descrição, toda não. Coloquei aqui em um parágrafo um resumo da descrição do que João viu lá no capítulo 11 do Apocalipse, certo? Com exceção da última trombeta, que começa lá no verso 15, vai até o verso 14, no contexto do estudo da gente hoje, que são as duas testemunhas, certo? Se você não leu ainda, assim que terminar aqui, você tem que ler, tem a obrigação de ler para poder você entender e fixar na cabeça. Mas eu coloquei aqui um resumo para que você entenda, certo? Então, fala assim, ó. As duas testemunhas são dois personagens, ou melhor, são personagens que profetizam por 1.260 dias vestidas de pano de saco. João as descreve com atributos do Velho Testamento. Ou seja, durante o período que o povo de Deus, que a cidade santa seria pisada aqui na terra de 1.260 anos, 1.260 dias proféticos, essas duas testemunhas, elas iriam profetizar. E aí preste atenção, certo? Após terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo peleja, ou seja, luta contra elas, as vence e as mata. Note que a gente até agora no Apocalipse não tinha ouvido falar de besta. Até agora no Apocalipse a gente não tinha ouvido falar de besta. O contexto besta, ele é retirado lá do livro de Daniel. Então, até agora, quando a gente estudou as sete cartas, os sete selos, as sete trombetas, a gente não tinha ouvido falar de besta, porque besta ela é um conteúdo retirado do livro de Daniel, é uma figura de imagem que foi Daniel que começou escrevendo, só que lembra que esse conteúdo de Daniel era um conteúdo fechado, que só deveria ser aberto no tempo do fim. Então, por que é que agora o contexto de besta ele é inserido no Apocalipse? Porque a partir de agora, a partir da morte das duas testemunhas,
inicia-se também o contexto do tempo do fim. Então, o conteúdo de Daniel, que é onde a gente encontra falar das bestas, a gente encontra o figurativo das bestas, ele começa a ser inserido no Apocalipse, porque a partir daqui, a partir do aparecimento dessa besta, que mata as duas testemunhas, a gente inicia o contexto do tempo do fim, certo? Essa besta ela sobe do abismo e luta contra as duas testemunhas e as mata. Os seus cadáveres, ou seja, os cadáveres das duas testemunhas, ficam expostos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada de Sodoma e de Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Quando a gente fala de Sodoma e fala de Egito, a gente tem duas características fortes aqui. Sodoma, se você conhece um pouquinho mais da história, Sodoma é conhecida tradicionalmente pela imoralidade sexual, certo? Foi destruída por causa disso. E o Egito é tradicionalmente conhecido pelo ateísmo coletivo. Era um lugar extremamente ateu, certo? Então, a cidade onde os cadáveres das duas testemunhas mortas seria colocado, seria exposto, seria Sodoma e Egito, ou seja, essa cidade seria conhecida por imoralidades. Desculpa, engasguei aqui. Essa cidade seria conhecida por imoralidades sexuais, principalmente, e pelo ateísmo generalizado, certo? Onde também o Senhor foi crucificado. O mundo se alegra com sua morte, ou seja, 1260 dias, as duas testemunhas profetizando em pano de saco, ou seja, de luto. No final dos 1260 dias, uma besta sobe do abismo, luta contra ela e mata essas duas testemunhas. Os cadáveres das duas testemunhas ficam expostos numa cidade que é tradicionalmente conhecida pela imoralidade sexual de Sodoma e pelo ateísmo coletivo do Egito, certo? E quando isso acontece, as pessoas, ou seja, o mundo se alegra com a morte dessas duas testemunhas. Todavia, porém, após 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entra nelas e elas se levantam, causando grande temor entre os que as veem. Uma voz do céu as chama e elas sobem em uma nuvem. Naquela hora, há um grande terremoto e 10ª parte da cidade cai e 7.000 pessoas morrem, levando os sobreviventes a dar glória a Deus do céu. Então, esse é o resumo das duas testemunhas que a gente encontra lá no capítulo 11, certo? Lembrando aqui, eu tento trazer para vocês, como o tempo é pouco, o suficiente para que vocês entendam o contexto. Então, logicamente, tem coisas aqui que a gente não tem tempo de abordar, certo? Tem especificidades aqui, detalhes que a gente não tem tempo de abordar. Mas o contexto a gente vai entender, certo? Danou-se, que considera desgraçado logo agora. Então, aí, quando a gente vai para o contexto das duas testemunhas, eu tirei aqui alguns tópicos que são eles de extrema importância para poder a gente entender quem de fato são essas duas testemunhas, qual o contexto que elas estão inseridas, o que é cada coisa, certo? E o primeiro ponto é o seguinte: a gente vê que essas duas testemunhas elas profetizam por um período de 1260 dias vestidas de pano de saco, ou seja, são 1260 anos que elas profetizam em estado de luto, certo? Elas são descritas com características do poder vindo do céu no Antigo Testamento. Então, João, quando ele vê essas duas testemunhas, ele descreve elas com características de situações do Antigo Testamento, onde o poder de Deus é revelado nessas características. Você
diretamente no tempo do fim, porque o livro de Daniel é então aberto aqui para João, certo? Os seus corpos ficam expostos por 3 dias e meio, mas depois elas ressuscitam, são levadas ao céu, e após a sua ressurreição acontecem alguns fenômenos e as pessoas voltam a acreditar nelas e as pessoas se maravilham. Então agora vamos entender o que é aqui cada coisa, certo? Então, o período de 1260 dias, onde, rapaz, o período de 1260 dias, onde elas testemunham vestida de saco, ele é referente ao período de aqui, ó. As duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. Já entrei aqui, perdi o time aqui por causa da tosse. As duas testemunhas, elas representam o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, a palavra de Deus de uma forma completa. O fato delas estarem vestidas de saco representa um luto, ou seja, um testemunho durante o período da perseguição religiosa. Quando a gente pega aqui o período de 1260 anos, a gente consegue encaixá-lo perfeitamente no, entre o ano de 538 até o ano de 1798. O que foi que aconteceu aqui nesse ano? Nesse período foi o período onde houve uma perseguição religiosa exercida pela Igreja Católica e pelo papado muito forte contra todos aqueles que se recusavam a acreditar no que a igreja pregava, nas verdades que a igreja trazia. A gente já estudou sobre isso, a gente já estudou, a gente viu que lá nos selos tem a questão do selo preto com a balança injusta, que foi um período negro na igreja, onde houve muito comércio injusto dentro da igreja, tudo isso está inserido aqui dentro desse período, certo? Então, o período de 1260 anos, ele é encaixado diretamente nesse período onde, em 538, o Papa assume de forma hegemônica o seu poder político também, além do poder religioso, certo? E esse poder ele termina no ano de 1798, quando o Papa é preso pelo general Berthier a comando do governo francês, certo? Então, dentro desse período aqui de 1260 anos, foi o período onde as duas testemunhas profetizaram, ou seja, dentro desse período aqui, a gente está incluso a reforma protestante, a gente está incluso aqui os pais da igreja protestante, a gente está incluso aqui Martinho Lutero, a gente está incluso aqui os primeiros reformadores. Então, enquanto a verdade era distorcida, ocultada por uma cúpula eclesiástica ali dentro da igreja católica, onde eles só permitiam que escapava a parte da verdade que convinha para eles, ou ainda assim, pior do que tudo, eles manipulavam, criavam leis, criavam formas que não estava descrito diretamente na Bíblia, a palavra de Deus, como sendo as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, ela profetizou nesse tempo. O que significa dizer que a palavra de Deus profetizou nesse tempo? Significa dizer que enquanto a mentira estava sendo pregada, de forma generalizada, a verdade ela estava percorrendo ali, digamos que no submundo religioso. Então, enquanto a igreja ela exercia uma pressão religiosa gigantesca de cima para baixo, no horizontal ali nas pessoas, as pessoas lutavam contra, as pessoas tentavam buscar acesso, líderes se levantaram, como eu já citei aqui alguns, onde eles levantavam a palavra, o sola escritura nasceu aí dentro desse contexto, ou seja, somente pela palavra, só pela palavra. Então, tudo isso aconteceu aqui dentro desse contexto. Quando a gente vê, por exemplo, reformadores protestantes que bateram de frente com a igreja, com essas ideologias, as duas testemunhas lutando aí nesse período de 1260 dias, de 1260 anos, certo? E aí o próximo ponto, a gente vê o seguinte, ó. Presta atenção aqui comigo, para ver se você entende.
A gente viu que no período de 1260 anos, as duas testemunhas profetizavam de luto com roupa de saco, ou seja, durante esse período aqui, a palavra de Deus, ela estava lutando e combatendo as mentiras que até então estavam sendo levantadas, certo? E aí a gente vê aqui que a besta que levanta do abismo, ela mata as duas testemunhas, ou seja, a besta que levanta do abismo, ela mata a palavra de Deus, correto? E aí lá em Apocalipse 11:7 fala assim, ó, e quando acabarem o seu testemunho, que aconteceu nessa janela de 1260 anos, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e as matará. Então, 1799 foi a data de morte das duas testemunhas, que coincide com a data que o Papa foi preso. Nesse período aí de 1798, é quando o Papa é preso pelo governo francês e também coincide com o período onde as duas testemunhas são mortas. Então, vê só, aí leva uma pergunta, porque desde que eu sou adventista, desde que eu me entendo por gente na igreja, se você perguntar para qualquer adventista, ele vai falar assim, ó, a besta é o papado. A besta, vai ter uns até que de forma errada vai falar que é o papa, é a questão dos papas lá que a gente já viu anteriormente. Mas a gente vê então que a besta que se levanta do abismo, ela mata a palavra de Deus, só que no período em que ela está matando a palavra de Deus, é o período exato em que o papado também é destituído do poder. Ou seja, o papado está tomando uma ferida, está sendo ferido nesse momento. Então, se a besta que sobe do abismo não é o Papa, porque aqui o poder do Papa já era, daí para frente foi causada uma ferida gigantesca no papado, nunca mais, até os dias de hoje, o Papa teve o poder que ele tinha até antes de 1798, então a besta ela não pode ser o Papa aqui nesse período, certo? Então, quem seria então essa besta que sobe do abismo se não é o Papa? Essa é a pergunta que eu faço. Você que é de adventista há um tempo, dá uma refletida aí, dá uma pensada e vê o que é que você acha. Porque a gente costuma colocar isso na conta do Papa, né? Lá o Tropa de Elite coloca na conta do Papa. Mas, se a besta não é o Papa, quem ela é? Porque aqui, claramente, nesse contexto, não pode ser o Papa. O Papa estava sendo destituído do poder, sendo vencido, certo? Sendo preso, ou seja, não tinha autoridade nenhuma, certo? Durante 1260 anos, o papado lutou contra a Bíblia, contra as duas testemunhas, e não conseguiu vencer. E lá em Apocalipse a gente vê que a besta ela consegue vencer as duas testemunhas. Então, quem seria de fato esta bendita besta? Para poder a gente entender quem seria a besta que sobe do abismo, eu separei algumas características que ela tem para poder a gente cruzar com as características históricas, para poder a gente entender quem é essa besta que se levanta do abismo, quem seria a besta do Apocalipse, segundo o capítulo 11. A primeira, existem outras bestas, mas essa é a primeira que aparece, certo? E as principais características dessa besta é o seguinte, ó. Ela luta contra e mata as duas testemunhas. Então não pode ser o Papa, não pode ser o papado, porque o papado lutou contra e não conseguiu matar, certo? Ela expõe os corpos das duas testemunhas, ou seja, ela expõe a Bíblia ao ridículo durante 3 dias e meio, certo? O mundo se alegra com a morte da Bíblia, com a morte da palavra, duas testemunhas. A gente já viu que é a palavra, que é a Bíblia. Logo após, o espírito de vida volta de novo para a palavra,
certo? Grande terremoto e temor sobre os homens, faltou um pedacinho aqui que eu ia colocar. E aí, após um grande terremoto e tremor entre os homens se voltam à palavra novamente e se admiram. Seria o pedacinho aqui que faltou. Lá no Apocalipse 17, a gente tem um recorte amplo, claro e bem descrito do que é a besta do Apocalipse. A gente vai chegar lá e vai estudar. E uma característica importante é que a besta do Apocalipse, ela se refere a poderes que lutaram e perseguiram o povo de Deus, a igreja, ao longo do tempo. João fala que o poder da besta já operava no meio dele lá atrás, quando ele teve a visão, 100 anos após a morte de Cristo, onde nem a igreja católica existia ainda. Então, eu estou fazendo aqui um prelúdio, uma introdução ao que a gente vai ver lá no capítulo 17, certo? Então, uma das características da besta, estou tentando falar aqui de forma mais clara e explicada para vocês entenderem, é a sucessão. Então, como é que funciona? O poder, ele luta contra o anterior, vence e assume o seu local, correto? O poder um é o poder governante, o poder 2 vem, vence ele e assume o seu papel. E aí vem o poder 3, vence ele e assume o seu papel. E aí vem o 4, vence ele e assim sucessivamente. Correto? Então, quando a gente olha para o contexto histórico e vê o que aconteceu no ano de 1798 e quem possivelmente seria essa besta, a gente chega a uma conclusão. O papado governou do 538 até o 1798, correto? Quem foi o poder que prendeu o Papa e assumiu, então, um papel gigantesco no meio religioso cristão? A resposta está aí para vocês. França. Então, se você não sabia, você sabe agora que a besta do Apocalipse, que começa a ser apresentada no livro, lá no capítulo 11, é a França. Mas calma, porque tem muita coisa para a gente entender ainda. Tem muita coisa que precisa ser desenhada. Quando o papado é preso por Berthier, general francês, ele é levado e a França passava por um período religioso, digamos assim, muito forte. E esse período ele nos traz características que encaixam exatamente no contexto do capítulo 11 de Apocalipse. A gente vai ver isso agora, certo? As características da besta estão aqui descritas e a gente vai começar a ver por que a França ela se encaixa nisso aqui, ó. Vê só. Ponto 1. A França lutaria e mataria as duas testemunhas, correto? A gente viu que as duas testemunhas são palavra de Deus, Novo e Velho Testamento, que nem o papado, no período de perseguição religiosa, conseguiu matar, certo? Aí, quando a gente olha para a França, a gente vê o seguinte, ó, a proibição e ataque à Bíblia e à religião que começou em 1793. Em novembro de 1793, a Convenção Nacional Francesa declarou oficialmente a abolição da religião cristã. A França foi o único país que declarou constitucionalmente a abolição e a proibição da religião cristã em seu país. Então, virou lei a abolição do cristianismo na França. A Bíblia ela foi banida
igrejas foram fechadas e os cultos foram proibidos. Em seu lugar, foi instaurado o culto à razão, depois o culto ao Ser Supremo, formas de adoração humanistas e ateias. A besta do abismo mata as testemunhas, simbolizando o silenciamento da palavra de Deus. Então, após a França conquistar o papado, retirar o Papa do poder, ela entra em cena agora com a Revolução Francesa, iniciada em 1793, como sendo uma forte influenciadora religiosa a nível mundial. Outras coisas surgiram lá que a gente vai estudar mais para frente. Mas o fato da besta, de ir lá em Apocalipse 11 mostrar uma besta que mata as testemunhas, está claramente descrito no que aconteceu na França, que se iniciou em 1793. Então, a França iniciou uma revolta religiosa que começou em 1793, e essa revolta chegou a tal ponto deles irem derrubarem o Papa, que era o principal líder religioso do mundo, religioso e político do mundo. Em 1798, eles vão lá e derrubam o Papa como sendo uma consequência dessa reforma cristã que estava sendo feita lá na cidade, certo? Então, quando a gente olha para o recorte, a gente vê a França como sendo o poder posterior ao papado, matando e silenciando como sendo o primeiro e único país a como nação, a como constituição, abolir o cristianismo do meio da sua população, certo? A Igreja Católica não fez isso. A Igreja Católica Romana ela não fez isso, ela não aboliu o cristianismo, pelo contrário, eles seguraram a palavra, distorceram algumas coisas, mas a religião principal era o cristianismo. Então, a Igreja Católica não conseguiu matar as duas testemunhas, certo? E aí o segundo ponto é aqui, ó, que os seus corpos seriam expostos por 3 dias e meio. E aí o período literal de 3 anos e meio sem liberdade religiosa que assolou a França do ano de 1793 até o ano 1797. Exatamente 3 anos e meio após o decreto e a abolição da religião, em 1797, começou a restauração da liberdade religiosa na França. Durante esse tempo, a Bíblia esteve morta em praça pública, ou seja, em caráter civil. Esse período é profético e historicamente preciso, cumprindo o tempo simbólico, na verdade aqui é o tempo literal, disso, o tempo simbólico, na verdade, 3 dias e meio, 3 anos e meio, certo? Então, em 1793, a França se levanta dentro da Europa como sendo um país legalmente anticristianismo, em caráter civil, certo? Só que isso causa um rebuliço. Você pode estudar depois mais a fundo, você vai ver que houve um evento dentro desse período que 50 mil pessoas morreram em um dia na França, certo? Então, igrejas até então, que eram igrejas catedrais católicas, foram transformadas em templos de adoração à razão, que eles falavam, certo? E lá, sim, outra coisa, a gente viu que duas características da besta era sodomia e Egito, ou seja, a imoralidade sexual e o ateísmo. Lá na França, isso reinou durante esses 3 anos e meio, porque eles faziam culto à razão, eles tiraram a igreja, o simbolismo cristão da igreja, usavam a igreja para fazer um culto à razão, e esse culto era um culto regado à imoralidade sexual de todos os tipos. Então, a nação marcada pelo ateísmo e pela sodomia, certo? O mundo se alegra com a morte das testemunhas, verso 10. Celebrações públicas, exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, contra o cristianismo e vitória da razão. Houve festas populares, inclusive em igrejas transformadas em templos da razão. A figura da deusa razão foi carregada
em procissão como o símbolo do novo ideal. Muitos franceses, pensadores europeus, comemoraram o fim da superstição religiosa e da autoridade bíblica. Então, quando aconteceu em 1793 que a França se posiciona como sendo um país anti-Bíblia, anti-cristianismo, isso é comemorado no meio da nação. Então, eles falaram vitória da razão, vitória da racionalidade, fim da superstição religiosa e bíblica. Isso foi comemorado no meio do povo. Espírito de vida entra nas testemunhas e se levantam. A partir de 1797, o governo francês voltou atrás em várias políticas religiosas. A Bíblia começou a circular novamente e sociedades bíblicas começaram a ser fundadas. Isso cumpre o símbolo das testemunhas sendo revividas e exaltadas diante de todos. Então, a França se levanta com essa postura em 1793. Passam-se 3 anos e meio, essa postura é comemorada no seu início, só que a França entra num período de tribulação civil gigantesco, as pessoas não tinham limites mais, as pessoas não tinham freio, não tinham norte, certo? Eram guiados pela sua própria razão, entre aspas, e depois de 3 anos e meio, as autoridades francesas percebem a besteira que fizeram e reformulam aquelas leis que anteriormente tinham sido comemoradas. E aí, então, a liberdade religiosa, exatamente 3 anos e meio, cumprindo à risca o período profético de 3 dias e meio, é reestabelecida no governo francês, e daí, então, acontece o que está escrito lá no versículo 11, ou seja, o espírito de vida volta nas testemunhas e elas se levantam. E aí, essa parte que fala que grande terremoto e temor sobre os homens, blá, blá, ela fala, ela se reflete aqui, ó. Instabilidade política e temor após o fracasso do ateísmo estatal. A França mergulhou num caos social e político, guerras civis, execuções em massa, queda de monarquia, medo generalizado, e o terremoto ele simboliza essa convulsão nacional e o impacto mundial desses eventos. O temor entre os homens indica o reconhecimento que o abandono de Deus trouxe destruição. Então, justamente 3 anos e meio após a França assumir essa postura e, e essa postura ser comemorada no início da sua tomada, digamos assim, em 3 anos e meio, a França entra num caos social, político e civil, e eles veem que as pessoas não tinham mais limites, daí então eles restauram a liberdade religiosa e as pessoas, após vivenciarem o terror, que é você viver num lugar onde não tem a palavra, onde as pessoas são guiadas pela sua própria razão, elas se voltam para a Bíblia, se voltam para as duas testemunhas, se maravilham e seguem e acreditam, certo? E aí eu trouxe aqui algumas citações para a gente se encaminhar para o final desse assunto, que fala assim, ó, essas duas primeiras citações estão lá no Grande Conflito. Durante 3 anos e meio, a Bíblia ficou como que morta. Em 1797, cessou a perseguição e a Bíblia foi exaltada. O mundo inteiro olhou com admiração para o grande e repentino progresso dessa obra. A França é o único país do mundo a respeito do qual consta o registro autêntico de que uma nação erigiu um fundamento do governo, a declaração formal de que não reconhecia a existência de Deus. A besta que sobe do abismo representa o poder secular, ateu e antirreligioso que emergiu da Revolução Francesa. Está lá no livro Apocalipse de João, de Ranko Stefanovich. E aqui no livro Apocalipse, verso a verso, fala o seguinte, ó. A besta que sobe do abismo é uma referência ao ateísmo militante da Revolução Francesa. O que significa ateísmo militante? Ateísmo militante não é aquele ateu que ele só não acredita. Ateísmo militante é aquele ateu que ele não acredita e ele luta em prol dessa causa, que foi o que a França fez. Foi exatamente nesse período que, por decreto da Assembleia Nacional, a religião foi abolida e a Bíblia rejeitada.
Tudo aconteceu exatamente como previsto em Apocalipse 11. As duas testemunhas foram silenciadas por 3 anos e meio. A morte das testemunhas representa o ataque direto à Bíblia. A ressurreição, 3 anos e meio depois, representa o retorno da liberdade religiosa e a formação das sociedades bíblicas que voltaram a espalhar as escrituras. Então, ou seja, ao passo de que a França foi o local onde matou as duas testemunhas, 3 anos e meio após, as duas testemunhas renascem, revivem, e também na França inicia um movimento muito forte de sociedade bíblica, onde a palavra ela começa a ser difundida a nível mundial, certo? Então, para fechar aqui o que a gente aprendeu no estudo de hoje, é o seguinte, o resumo é o seguinte: entendemos então as duas testemunhas como sendo a palavra de Deus que lutou contra o engano religioso durante o período de perseguição religiosa promovido pelo papado, que durou 1260 anos, finalizando no ano de 1798. Quando o Papa é preso pelo governo francês, a França se levanta como a besta de Apocalipse 11 e mata a Bíblia, exaltando a razão acima de tudo. A morte da Bíblia dura 3 anos e meio literais, quando o país, submerso numa gigantesca pressão civil, volta atrás e reconhece novamente a Bíblia. Daí então começam a surgir várias sociedades bíblicas e a palavra renasce, deixando todo mundo espantado, cumprindo aí a risca o que tem descrito lá no capítulo 11 do Apocalipse. Recomendo que agora, de posse desse conhecimento, você vai lá no livro, no capítulo 11 do Apocalipse, lê com calma, agora confronta essas informações que agora você tem, e aí você vai ver como a Bíblia ela se cumpre de forma precisa, se cumpre à risca, certo? E aí eu finalizo o estudo de hoje com uma pergunta que eu quero deixar no ar, e nós vamos, no futuro bem breve, responder essa pergunta. Então, quer dizer que a besta não é o papado, como a gente escutou a vida toda, e sim a França? E aí? Durante toda a minha vida como adventista, a gente escutou que a besta era o papado, era o papado, era o papado. E a gente faz as interpretações. E eu peço que, pelo amor de Deus, e aí agora eu preciso que você escute o que eu estou dizendo, que não saia por aí falando besteira e dando interpretações que não condizem com a verdade, certo? Essa pergunta é uma pergunta provocativa. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu quero que você venha nos próximos estudos para a gente junto entender como responder isso. Aqui eu não estou falando nem que sim, nem que não. Aqui eu estou falando que existe uma explicação, Papai do Céu. Ele dá para os seus filhos essa interpretação e a gente tem que, de forma humilde, continuar buscando e correndo atrás, porque ele ensina, ele fala. Mas o que eu não posso é sair por aí falando besteira, falando coisa na qual eu não sei, certo? Então fica o convite, volte conosco. Desculpa porque deu uma crise de tosse hoje minha aí do nada. Hoje não, agora, né? Enfim. Mas a resposta dessa pergunta, a gente vai ter ela em sua plenitude lá no capítulo 17 do livro do Apocalipse, certo? Se a besta não é o papado e sim a França, sim ou não, ou se ou é o quem mais que é. A gente vai ter a resposta de forma plena para essa pergunta lá no capítulo 17 do Apocalipse, certo? Então agora a gente coloca o pezinho aí dentro das interpretações que nos atingem diretamente aí, como sendo o povo que vive no final dos tempos, certo? Então, isso não é para assustar ninguém, isso não é para causar medo, não é para causar discórdia, desavença, não é para você chegar no seu colega que é de outra religião, no seu amigo que é de outra religião e agredi-lo, não é para isso, certo? O Apocalipse, ele serve único e exclusivamente para fortalecer a minha fé. Lógico, o Papai do Céu, ele cobra a gente por aquilo que a gente sabe. Então, uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de conhecimento, ele vai ser cobrado de uma forma. E você que tem acesso a esse tipo de conhecimento,
Casa caiu, irmão. Vai ser cobrado, certo? Vai ser cobrado. Então era para você nem ter começado esse estudo, mas já que você começou, agora você vai ter que terminar, porque você vai ter que entender tudo, porque isso vai ser cobrado de você. Isso nos traz uma responsabilidade enquanto cristãos de realmente sermos portadores de palavras de esperança para esse mundo. E o mais interessante de tudo é que tudo já nos foi avisado, tudo já nos foi dito muito antecipadamente, certo? Então, nos acompanhe, fique conosco aí nos próximos estudos, porque a gente vai cada vez mais entrar aqui nesse assunto que é tão sensível, que é tão complicado, e a gente pede iluminação de Papai do Céu para que a gente consiga passar para vocês da forma mais clara possível, tá bom? Deixa eu ver, tem algumas mensagens aqui. Deixa eu só ler aqui algumas mensagens que tem no chat. Alguém colocou aqui presidente dos Estados Unidos. O presidente em si não tem nada a ver com as bestas, certo? O presidente, a gente já viu isso, que a pessoa do presidente não tem nada a ver, mas a nação, o poder político como um todo, certo? Então, logicamente, o presidente ele vai ter influência pelo fato de ser o líder da nação, mas a pessoa do presidente não tem nada a ver, tá bom? Mas sim a nação como um todo. E aí o Alessandro, o Ale, ele colocou alguns comentários aqui, ó. Ele colocou besta do abismo, besta da terra, besta do mar, poderes diferentes. E colocou mais o quê? Ideias iluministas, liberdade, igualdade. Isso, exatamente. Então, basicamente, a gente vai voltar a estudar nesse assunto. O Ale comentou aqui sobre a Revolução Francesa, ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade. São discursos que são lindos, são maravilhosos, mas que não é bem assim, certo? Então, é realmente nesse sentido. A Solange colocou aqui, exatamente, besta do abismo, França, besta da terra, Estados Unidos, besta do mar, papado. É mais ou menos por aí também, só que a gente vai estudar isso mais a fundo para que você entenda bem qual o lugar de cada um, mas é mais ou menos aqui nesse sentido, tá bom? Então, caso você tenha alguma dúvida, manda para a gente, que a gente, se não souber, a gente vai correr atrás e vai buscar a resposta da melhor forma. E, pelo amor de Deus, mais uma vez eu peço cuidado na hora que você vai usar essas informações que você está recebendo aqui, tá bom? Não vai sair por aí tacando pedrada nos outros, falando besteira por aí, porque esse definitivamente não é o intuito, certo? Então vamos orar, que a gente já passou 4 minutos aí do horário hoje. Vamos encerrar aqui com a oração para que o Papai do Céu nos ajude a afirmar de fato esse conteúdo na nossa mente. Então oremos. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, porque mais uma vez o Senhor esteve conosco e o Senhor mostrou um pouco da tua palavra para o teu povo. Aqui existem mais ou menos aí 20 pessoas que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidiram começar a semana estudando um pouco mais da tua palavra. Estudar a tua palavra e aprender um assunto como esse não nos faz melhores do que ninguém, mas nos faz mais responsáveis, porque somos detentores de uma verdade que o Senhor quer espalhar para o mundo, o Senhor quer pregar. Então, dá-nos sabedoria, Senhor, porque nós precisamos saber como usar isso. Primeiramente, para fortalecer a nossa fé e confiança no Senhor. E segundo, para podermos não sermos levados por qualquer erro, por qualquer doutrina que bata a nossa porta. Então, que o Senhor nos ajude e fixe esse conhecimento na nossa mente para que ele esteja acessível quando nós precisarmos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, valeu, brigadão. Boa noite, tamo junto, até a próxima.